Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No nosso episódio de hoje vamos falar sobre um dos pilares do manejo eficiente do psilídeo, a aplicação de inseticidas para o controle do psilídeo. Bom, a gente sabe que a eficiência do controle químico não depende apenas do produto escolhido, mas de uma série de fatores, como a calibração do pulverizador, as condições climáticas no momento da aplicação e até mesmo a capacitação dos operadores. Pequenos erros nesse processo podem comprometer a eficácia do inseticida, aumentar os custos de produção e ainda favorecer a resistência dos insetos. A gente discute também um importante estudo sobre a aplicação de inseticidas em ruas alternadas no pomar e como isso pode impactar na disseminação do greening. Esse é o trabalho de dissertação do Master Citrus e do projeto temático da FAPESP aqui do Fundecitrus. E para aprofundar essa discussão, a gente recebe hoje a engenheira agrônoma do Fundecitrus, Jaqueline Delavecchi, e a pós-doutoranda pela instituição, Isabela Primiano. Muito bom ter vocês aqui, eu agradeço pela presença, Jaqueline e Isabela. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigado. Nós estamos de cenário novo, né? Um cenário temporário, Fundecitrus passando por algumas obras para melhorar ainda mais a excelente estrutura aqui. Mas eu achei que ficou bom, ficou condizente, né? Esse cenário de biblioteca, condizente com o conhecimento que é o que a instituição mais difunde. Nosso programa de hoje ele está bem blocado. Nós vamos começar com a Jaqueline na primeira parte e depois vamos para a Isabela. Então nós vamos falar um pouco de tecnologia de aplicação, bem conceitualmente, e depois a Isabela vai falar do trabalho, dos resultados do trabalho. Jaqueline, e eu queria justamente que você começasse falando sobre a importância da tecnologia de aplicação. É uma área que evoluiu muito nos últimos anos, acho que em função de vários fatores, modernização de equipamentos, tecnologia e mesmo a nossa necessidade em relação ao greening. Então eu queria que você falasse sobre tecnologia, a importância da tecnologia de aplicação para o nosso parque citrícola. Rodrigo, já ouviu falar sobre aquela frase que diz que para vencer uma batalha não basta só você ter as armas boas armas, mas também saber utilizá-las? Para a citricultura é a mesma coisa quando a gente fala de tecnologia de aplicação. Não basta nós termos os melhores produtos se não soubermos utilizar eles. O controle químico, controle de pragas e doenças na citricultura representa um custo muito alto na produção de citros. A tecnologia de aplicação, quando ela é bem empregada, ela pode melhorar a eficiência de controle, reduzir perdas relacionadas a deriva, escorrimento, então perdas econômicas do produto que não vai chegar no alvo, e também isso tudo, né, traz o benefício de reduzir o custo da produção. Então a tecnologia de aplicação ajuda dessa forma, reduzindo o custo da produção. E nos citros, né, falando aí especificamente do psilídeo, sim, a tecnologia vem melhorando, né, vem evoluindo ao longo dos anos, porque nós percebemos que nós precisamos ser cirúrgicos na aplicação de inseticida. Não basta apenas pulverizar. É importante você atingir o alvo, proporcionar uma boa cobertura e reduzir as perdas. E, óbvio, aplicar no momento ideal. Tá, e o que então a gente poderia definir como sendo uma pulverização eficiente, Jaqueline? Bom, uma pulverização eficiente é aquela que você atinge o objetivo final, que no caso, então, controlar aquela praga ou doença. Mas pensando em pulverização em si, o que é uma pulverização eficiente? Gostaria até de ressaltar aqui, pulverização eficiente ou pulverizar bem não significa pulverizar mais. Significa você acertar o seu alvo. Então, uma boa pulverização é aquela que você atinge o alvo, controla ele, né? Então proporciona essa cobertura para que você atinja apenas o alvo sem excesso, nem de menos nem de mais. Então você não perde por deriva, escorrimento, ou você falha na cobertura, você controla o alvo e ainda reduz as perdas. Agora, com certeza são diversos fatores para poder chegar nessa eficiência, ou perfeição, ou resultado desejado. Vamos começar falando aqui do pulverizador. O que tem que ser levado em conta na hora de fazer a configuração do pulverizador para uma aplicação? Bom, primeiramente, o produtor precisa verificar as condições gerais do pulverizador.
Então, um bom funcionamento do eixo cardan. É importante o produtor ficar atento que esse eixo cardan deve sempre estar ter a sua capa de proteção para evitar riscos à própria vida do citricultor, de quem está manuseando a máquina. Verificar a funcionalidade, o estado das peças de mangueiras, borrachas do pulverizador para evitar o vazamento. O estado do agitador mecânico hidráulico, que é onde vai agitar a cauda, né, para proporcionar uma cauda bem homogênea, então ser pulverizada. Os bicos, filtros não só do bico do pulverizador, mas também filtro de linha, filtro de bomba, se estão em bom estado, sem perfurações, se não estão entupidos. O estado das pontas de pulverização também é extremamente importante, além de um manômetro em bom funcionamento, para ele ter certeza da pressão que ele está utilizando na bomba, visto que a pressão tem relação direta com o tamanho de gota, com a vazão, né, consequentemente o volume que ele vai pulverizar. E aí existem alguns passos que o citricultor pode seguir para ele configurar essa máquina. Primeiro, ele precisa regular a máquina. Então, ele entende qual é o tamanho da área dele. Pelo tamanho da área, eu digo não o hectare como um todo, e sim a quantidade de plantas úteis, de plantas que ele tem ali na área. Então, ele vai determinar o volume de copa que ele tem no hectare dele. Após determinar o volume de copa, e saber qual é o alvo que ele pretende controlar, se é um psilídeo, se é o ácaro, ele vai determinar o volume de cauda. E aí, como ele pode determinar esse volume de cauda? Hoje nós temos no site do Fundecitrus um manual de tecnologia de aplicação, onde ali tem uma base, né, números base para o produtor seguir e decidir então qual volume ele precisa empregar para pulverizar na área dele. Após isso, então ele determina a velocidade de deslocamento da máquina, né, a velocidade do trator, e a vazão que ele vai precisar para atingir aquele volume de cauda. Com isso, ele escolhe o bico que proporciona aquela vazão para ele e a pressão. Então, ele regulou. Após esse processo, vem a calibração, que é coletar a vazão dos bicos do pulverizador para verificar, para checar se o que ele planejou está acontecendo. E isso é a chave do sucesso da aplicação, Rodrigo. Existem tecnologias ou técnicas que podem ser utilizadas para reduzir possíveis perdas aí nesse processo? Sim, a calibração, a regulagem é a principal, com Acho que certeza. você já passou aí por elas, né? Exato, é importantíssimo, essa daí é a principal. Mas além da calibração, da regulagem, o que mais o produtor pode lançar mão para reduzir os problemas? Então, utilizar pontas corretas que proporcionem gotas adequadas, aplicar em momentos adequados, então onde ele não tem uma forte interferência de vento, quando não está correndo fortes rajadas de vento, que vai acabar carregando essas gotas que estão sendo pulverizadas para fora do pomar. Momentos onde a temperatura não é alta excessivamente, porque acaba levando uma evaporação dessa gota e ela não vai atingir o alvo. Além disso, existem alguns adjuvantes. Adjuvantes são produtos que não têm a finalidade de controlar uma praga ou doença. Eles entram na cauda com a finalidade de melhorar a característica da cauda, da gota em si. Então, um adjuvante ele pode ser adicionado na cauda para reduzir a evaporação, o tempo de evaporação da gota, então ele permite que a gota fique mais tempo, o líquido fique mais tempo na folha, e com isso o produto consiga penetrar mais naquela folha. Também melhora a adesão da gota na folha, e tudo isso melhora o processo de pulverização. É complexo. Complexo. E precisa, o citricultor tem que estar sempre atento, porque assim, numa citricultura tropical, suscetível a tantas pragas e doenças, a tecnologia de aplicação, as aplicações vão ser decisivas, né? Correto. Jaqueline, há estudos em andamento sobre, acho que essa é uma pergunta importante, e que muita gente faz, sobre a influência do volume. Existe um volume ideal, um número mágico aí, ou isso vai variar de caso a caso? Como é que é? Com certeza, vai variar de caso a caso, mas gostaria de usar como exemplo aí o volume de cauda para psilídeo. Né? Tá. Desde que o psilídeo tornou-se um problema para a citricultura, esse grave problema que nós temos hoje na citricultura, estudos vêm sendo realizados para estudar esse volume de cauda ideal de inseticidas para controlar o psilídeo. E o que acontece? Anos atrás, quando os primeiros estudos foram desenvolvidos, nós tínhamos um cenário completamente diferente.
com relação ao adensamento de plantas, então nós tínhamos menos plantas em um talhão, em um pomar, nós tínhamos menos insetos, né? A população do inseto em si era menor, não tínhamos o problema com resistência, e os produtos, os inseticidas que nós tínhamos disponíveis, eles tinham características diferentes, eles tinham um bom efeito de choque, então eles matavam muito rápido. E tudo isso levava à conclusão de que volumes menores ou iguais a 40 ml por metro cúbico eram suficientes. E o que nós temos hoje? Um cenário bem diferente. Nós temos plantas mais adensadas, nós temos a questão da resistência, com isso então maior população do inseto. E os produtos de hoje, eles não têm muito esse efeito de choque. São tão bons quanto o que nós tínhamos. Nós temos produtos excelentes. Mas o cenário mudou. Mas o cenário mudou. E com isso nós enxergamos que talvez precisasse mudar também a questão do volume de cauda. Então nós já iniciamos estudos para determinar essa faixa de aplicação. Os estudos estão em andamento, mas o que eu posso adiantar para você? Que volumes a partir de 40 ml por metro cúbico são suficientes para controlar o inseto. Porém, isso vai mudar dependendo da condição da planta. Então, se a planta está mais ou menos enfolhada, com frutos. Se você está em uma região com uma alta densidade populacional do inseto, ou menor, mais ou menos. E também com a região que você está. A condição climática vai interferir bastante também nessa questão da escolha do volume de cauda. Se você está numa região mais quente ou menos quente. Mas isso então esses estudos estão em andamento. Exato, estão em andamento, extrapolando para todas essas regiões e condições que eu mencionei para você. Tá. Vamos continuar com a máquina, com o equipamento. Existe algum modelo de pulverizador na citricultura que seja mais adequado? Como que o citricultor faz para ter o equipamento correto para a necessidade dele? Perfeito. Na citricultura nós não temos muitos modelos de pulverizadores, mas nós temos adaptações. Mas o ponto essencial para escolher um pulverizador, o citricultor deve olhar a altura das plantas dele, a densidade de plantio que ele tem. Por quê? Ele precisa fazer com que o pulverizador tenha uma altura mínima com relação à planta, de mais ou menos, por exemplo, o centro da turbina do pulverizador, o ventilador. Tá. Ele tem que estar mais ou menos na metade da altura da planta. Por quê? Porque o vento que vai ser gerado, que vai carregar as gotas com o produto para dentro da planta, precisa ser bem distribuído. Então, essa altura é importante para que ele consiga atingir até o ponteiro da planta. Tá. Além disso, a distância entre o turbo e a planta também deve ter um espaço mínimo suficiente ali para que o jato que é formado quando sai da ponta de pulverização, eles possam se cruzar, formando então uma névoa de gota suficiente para proporcionar uma boa cobertura na planta. Tá. Qual que é essa distância ideal? Mais ou menos aí de 50 a 1 metro da planta, né? A distância mínima. Então, de novo, deixa eu recapitular. Vai lá. A distância entre a ponta e a planta, aquele cruzamento que eu mencionei para vocês do jato, esse cruzamento tem que estar no meio desse caminho, entre o turbo e a planta. Então, o cruzamento do jato no meio dessa distância entre a ponta e a planta. Meio milimétrica. Assim você garante uma boa distribuição. E aí, lógico, tem casos que a gente não consegue isso. E existem algumas formas do produtor tentar melhorar essa condição. A poda é uma delas, é essencial hoje, né, com essas plantas muito vigorosas, que crescem bastante, essa densidade de plantio bem apertada, né, que nós temos. Então, as plantas costumam encostar uma nas outras muito rápido, entre linhas também começam a fechar. Então, a poda hoje é essencial para garantir uma boa pulverização. Tá. E aí, no caso de plantas mais novas, Rodrigues, a gente precisa trazer esse pulverizador mais próximo da planta. Porque em plantas mais jovens, você tem muita interferência do vento. Então, você precisa adequar o seu pulverizador à sua planta, trazendo ele, ou você utiliza um pulverizador que você já tenha e adapta ele para conseguir atender a sua necessidade. O que seria essa adaptação? Existem adaptações, ou o produtor pode mesmo chegar mais perto da planta. Então, ele precisa fazer unilateral, geralmente o pulverizador ou trabalha unilateral ou bilateral. No caso de plantas mais novas, ele consegue chegar mais próximo. Existem empresas que fazem adaptações
prolongamentos, né, da torre da pulverização para que chegue um pouco mais próximo da planta, mas também existem pulverizadores mais adequados que já foram elaborados propriamente para esse tipo de plantas, para plantas mais baixas, mais jovens. Retomando o conceito básico de manejo do greening, nós vamos ter o plantio de mudas sadias, eliminação de plantas doentes e o controle do inseto transmissor. Então, assim, essa etapa é básica, é fundamental, é essencial, é chave, né? Quais são, hoje você está colocando, você tem um cenário muito mais difícil, a população de psilídea é maior, existe problema de resistência, né? E a tecnologia de aplicação ela é determinante para um manejo bem sucedido do greening. Quais são os erros mais comuns ou o que pode gerar maior ineficiência no processo de aplicação de inseticidas contra o psilídeo? Bom, acho que a principal, a gente pode falar que é a regulagem, né? A regulagem não é apenas ir lá, trocar a ponta do turbo, né, do pulverizador, ou ver quanto está vazando, isso seria mais a calibração, mas a regulagem, então, é planejar a pulverização. Isso eu acho que falta muito nas pessoas, nos produtores, né? Planejar corretamente essa pulverização, regular o turbo para a necessidade dele. Que foi o que a gente já mencionou um pouco aqui, como ele pode reduzir esse problema. Fora isso, o que a gente encontra bastante são pontas desgastadas, pontas entupidas, e o que isso resulta, né? Em uma menor cobertura, você não proporciona a vazão que aquela ponta deveria proporcionar, e você acaba impactando diretamente o controle do inseto. Além disso, filtros entupidos. No campo, né, o pessoal costuma fazer muitas misturas de produtos para tentar controlar mais alvos rápido, né, mais rápido e ao mesmo tempo. E muitos produtos, às vezes, podem ser incompatíveis. Então, esse também é um ponto muito importante, é o que a gente encontra bastante no campo, incompatibilidade. E o que essa incompatibilidade leva? A redução no controle e, muitas vezes, também ao entupimento dos filtros. E acaba passando despercebido. Esses são os principais fatores hoje e aplicação em momentos inadequados. Isso, com certeza, são os principais fatores hoje que a gente tem. Que seria o quê? O que é inadequado? Em momentos onde a temperatura está muito alta, umidade muito baixa, velocidade do vento muito alta, esses são os principais problemas. Existe algum momento que é melhor? Noturno é melhor? No começo do dia? Como que é a melhor hora? Olha, eu vou te dizer, se a gente pega os manuais, né, vai estudar um pouco artigos, tal, a gente tem as condições ideais para uma pulverização. Quais seriam? Temperaturas até 30 graus Celsius, umidade mínima de 55%, velocidade de vento de 3 a 10 km por hora. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece. Você está vendo a temperatura como está, né, Rodrigo? Na cartilha dá certo, né? Mas a hora que chega lá no... Seria importantíssimo ter essa. E tem alguma hora que a gente chega mais próximo disso? Então, a gente pode tentar pegar horas do dia com essas condições mais próximas, mas também tem algumas coisas que a gente pode fazer e eu vou dizer para você. Com relação à hora, o produtor, nesse período de alta temperatura, o produtor pode preferir pulverizar logo no início da manhã, ou final da tarde, começo da noite. Caso ele não consiga, ele pode, se ele tiver a possibilidade de aumentar o número de máquinas na área para conseguir realizar a cobertura das plantas mais rápido, também ajuda ele a sair fora daquele período mais crítico de temperatura. Então, além do número de máquinas que o produtor pode aumentar para ter essa cobertura do pomar mais rápido, ele também pode diminuir um pouco a velocidade do trator, proporcionando uma maior cobertura das plantas. Ele pode utilizar adjuvantes, como eu mencionei já anteriormente, para você também pode ajudar ele nesse período. Essas são técnicas que ele pode tentar lançar a mão para conseguir cobrir toda a área dele nesses períodos mais críticos. Tá. Jaqueline, existem plantas grandes, você estava falando de cobertura. Esse também pode ser um erro frequente, né? Você fazer uma pulverização até determinado ponto e ter ali uma parte que não foi coberta, né? Perfeito, Rodrigo. Isso acontece realmente. Acontece bastante. Os pulverizadores aí, geralmente, eles vão proporcionar uma boa cobertura em plantas de até seus 4,5 metros, 5 metros, e aí você começa a ter um pouco de falha, né? Porque a gota não alcança lá em cima.
E hoje a nossa recomendação é, nesses pomares muito altos, onde o pulverizador não dá conta de cobrir o terço superior da planta, que o produtor lance mão de outras técnicas, tecnologias junto com a aplicação terrestre, como aplicações via drone ou pulverizações com avião. Tá. Isso ajuda a complementar. E aqui eu ressalto, a aplicação por drone, com drone ou avião, elas não substituem a pulverização terrestre. Elas devem ser complementos. Tá. Você disse que o principal equívoco, o principal erro aí está na calibragem. Como é que seria a solução ideal? É ir para o checklist mesmo, previamente? Como é que isso daí tem que ser na rotina da propriedade? Bom, é importante que ele faça isso continuamente, né? Sempre verificar. Então, depois que ele regulou, ele sabe quais são a configuração que ele precisa ter na máquina. Ele precisa calibrar. Então, é sempre checar a vazão dos bicos para verificar se não está tendo entupimento ou um desgaste. No desgaste, a ponta acaba vazando mais do que ela deveria vazar. Então, ele sabe que é o momento de trocar aquela ponta, ou ele tem que trocar uma ponta só, ou ele tem que acabar trocando o ramal todo. E além de calibrar, o que ele pode fazer para saber se ele está tendo problema na pulverização dele? Então, ele está com tudo calibrado, ele acredita que está tudo certo. Ele pode utilizar corante na cauda ou papel hidrossensível, porque eles ajudam a enxergar aonde o produto está chegando. E ali ele vai saber se ele está fazendo uma pulverização de qualidade. No campo é mais comum os papéis hidrossensíveis. São cartões amarelos que em contato com a água ficam azulados. Então, o que o produtor faz? Ele prega, né, com grampeador, com clips, grampo, esses cartões amarelos, papel hidrossensível, em partes da planta onde supostamente o alvo dele está. E aí ele pulveriza, na sequência ele retira esse papel e compara a cobertura que está no papel com uma referência. E de novo aqui eu chamo a atenção para nosso manual de tecnologia de aplicação, que também traz uma referência para o citricultor da cobertura necessária para cada um dos alvos. Por exemplo, um alvo externo, que é o psilídeo. Ele precisa de uma cobertura mínima de 30% nesse papel hidrossensível. Pegou o papel, tá amarelinho ali, não aplicou nada. Se ele tá azul. Mas, né, lógico, o papel completamente azul também não significa um bom controle. Às vezes ele está aplicando a mais do que deveria e está escorrendo e ele está perdendo. Perfeito. A palavra que tinha me fugido da cabeça, acho que é auditoria. Porque a tecnologia de aplicação, as aplicações, elas são chave para o controle e como saber do psilídeo? E como saber que você está fazendo uma pulverização correta, né? Mas eu faço a pulverização com a frequência desejada, mas e a qualidade dela? Como saber isso daí? Bom, como esse papel hidrossensível vai ajudar o produtor a saber se está chegando o produto, onde deveria chegar, mas um sinal que ele precisa ficar atento para saber se a pulverização foi bem feita ou não, é a presença da praga logo após a pulverização. Então, se ele está encontrando a praga logo, num curto período de tempo após a pulverização... Logo após quanto? Depende do efeito do produto. Então, se é um produto que tem um efeito de choque, supostamente ele não deve encontrar a praga nos próximos dias no pomar. Se é um produto que tem um efeito um pouquinho mais demorado, então ele acaba encontrando uma praga, ou ali a presença da praga ainda por um tempo, mas a pouco você não encontra mais a praga. Vou te trazer um exemplo do psilídeo. Se o produtor pulveriza e depois na inspeção dele dos próximos dias ele encontra ninfas de quarto e quinto íster, então ninfas grandes que nós costumamos chamar, é um sinal de que a pulverização não funcionou, o produto ou a aplicação estava com problema, porque o ciclo do inseto é de 14, 15 dias. E se ele faz aplicações semanais a cada 7, quer dizer que não pode. O inseto está criando na propriedade, na planta dele. Então, esse é um sinal de que ou o produto está com problema, ou a qualidade da aplicação não foi suficiente. Então, na verdade, o que se precisa é ter uma inspeção dessa pós-aplicação. Correto. A inspeção é importantíssima. É o que a gente estava dizendo. É complexo, é difícil, mas é fundamental. Então não dá para fugir desse assunto, né? E a gente vai aprimorando a tecnologia de aplicação, ela evoluiu demais. Talvez o volume de copa seja uma revolução dentro né? Porque você fazia litros por hectare.
Então, ou seja, uma revolução dentro da tecnologia de aplicação vai sofisticando, vai evoluindo. E a Isabela está nessa de fazer evoluir essa área, né, Isabela? Sim, Rodrigo. Só que os estudos que a gente fez, ele foi, dentre as diversas pragas que existem, né, na citricultura, Tá. a gente fez um estudo mais focado no manejo do psilídeo e, consequentemente, do greening. Porque esse é o grande terror da citricultura, né? A doença mais temida mundialmente. Eu queria que você falasse um pouco do estudo, né? Com a pulverização em ruas alternadas. Então, como é que vamos falar um pouquinho da metodologia, situar o espectador, faz uma rua, não faz na outra, isso daí já é adequado. Então, vamos falar de forma geral. Então, assim, com foco nesse manejo do psilídeo, né, consequentemente, com o objetivo de reduzir o greening que o citricultor encontra, né, nos pomares, Tá. Dentro das diversas medidas, até você elencou o tripé, tão famoso tripé no manejo, então, dentro das medidas, como você vai reduzir essa população de psilídeo, como você vai reduzir o inseto que vai levar a bactéria para dentro da planta. E uma delas é o uso de pulverizações frequentes de inseticidas, né, como a gente está aqui discutindo. Só que do ponto de vista de infecção, como você vai evitar ou reduzir a infecção, a gente tem que pensar que há uma necessidade de aumentar a frequência das pulverizações. Tá. E principalmente na época de brotações, que é o período mais favorável para o psilídeo transmitir a bactéria e até mesmo ovipositar, né, desenvolver seu ciclo. Só que quando você faz uma pulverização de inseticida, o broto ele cresce, esses novos tecidos, ele não vai ter já uma quantidade suficiente de inseticida. Então, por isso que tem que aumentar essa frequência. Tá. Aí, com base nisso, né, nessa necessidade de aumentar a frequência de pulverização, alguns citricultores eles começaram a fazer pulverizações de rua alternada. Então, de uma forma que ele vá aumentar a frequência, mas que isso não vai impactar no seu custo operacional. Então, por exemplo, se um produtor antes fazia uma pulverização a cada 14 dias em todas as ruas, o que alguns começaram a fazer é pulverização semanal em ruas alternadas. Então, ele passa pulverizando essa rua, pula essa e volta na outra, de forma alternada. Um lado da planta fica descoberto. Isso, então, e aí esse é a chave, né, do estudo, que alguns produtores, né, começaram a fazer esse tipo de caminhamento do turbopulverizador, mas eles não tinham um embasamento, né, não tinham, assim, de quantificar quanto que seria a eficácia em controlar o psilídeo e o greening. E aí, com isso, a gente montou alguns estudos, né, em áreas diferentes, principalmente na região sul do estado de São Paulo. A gente teve área em Mococa e área em Casa Branca, para poder orientar o citricultor. Foram em duas. Eu queria que você falasse um pouco dos critérios aí. Foram duas áreas. Nas áreas, a gente tinha parcelas que o caminhamento do turbopulverizador, com os dois lados abertos, né, pulverizando, foi em todas as ruas. Então, isso resultava: o trator vinha pulverizando desse lado e voltava pulverizando do outro lado. Tá. Então, a planta recebia de forma direta a pulverização dos dois lados. E áreas, parcelas, que o caminhamento do turbopulverizador era de forma de rua alternada. Então, vinha passando de um lado, pulava. Fazia isso para poder comparar. E aí, só que além da comparação entre o caminhamento do turbopulverizador, a gente também tinha parcelas que a frequência de pulverização em rua alternada era igual ou o dobro da frequência de pulverização em todas as ruas. Então, só para deixar claro, então, né? Tá. Um exemplo. Tinha uma parcela que pulverizava em todas as ruas a cada 7 dias. Tá. Outra parcela que a pulverização em rua alternada também era a cada 7 dias, igual. E outras parcelas que a pulverização era o dobro da frequência, era a cada 3 ou 4 dias. De forma que a planta ficasse coberta a cada 7 dias. Tá. Comparativo, tá? E nessas áreas a gente avaliou a população de psilídeo em armadilhas adesivas, bem conhecidas dentro do setor. E também foram avaliando o aparecimento de novas plantas doentes ao longo do tempo.
Só que, paralelo a esses experimentos, que a gente teve uma avaliação, né, em uma série de anos, a gente também fez experimentos para verificar se o inseticida passa para o outro lado da planta. Então, no caso da rua alternada, que é só um lado que recebe pulverização direta, uma das dúvidas era o quanto que o inseticida passa, atravessa tá. E se atravessa numa quantidade suficiente para matar o psilídeo. Perfeito. Que é esse o ponto-chave. Quer dizer, então o estudo ele é amplo, assim, né? Sim, ele conseguiu... Aí a pergunta que todo mundo quer saber, né? O que o seu trabalho trouxe de resultado? O que ele mostrou? De primeiro, assim, quanto a essa, para saber assim, né, se essa pulverização do outro lado da planta, se ela vai ser suficiente para matar o psilídeo, infelizmente, né, ou como já esperado, somente o lado que recebeu a pulverização direta teve uma cobertura suficiente para ocasionar uma alta mortalidade de psilídeo. Tá. Como você gosta de números, né? Então, fazendo um paralelo com o que a Jaqueline falou, são lados que receberam a pulverização, teve uma cobertura acima de 30%. A gente usou essa metodologia de papéis hidrossensíveis, né, para avaliar. E foram confinados psilídeos para verificar a mortalidade. Então, a gente teve uma mortalidade acima de 80% desses psilídeos. Quando você tinha os 30%, pelo menos. Isso. E do lado que recebeu a pulverização direta. Do outro lado, que não recebeu essa pulverização direta, a cobertura foi muito baixa. Quanto chegava? Chegava a 5%. E a mortalidade também, assim, quase insuficiente. Irrelevante. Então, você deixa um lado da sua planta descoberto. Né? No caso, quando você pulveriza todas as ruas, né, pulverização direta dos dois lados, é igual o resultado. A cobertura ela é elevada e suficiente para uma alta mortalidade de psilídeo. Dá para concluir que essa ideia não tem efeito prático, deve ser abandonada? Como é que é? É um risco que o produtor acaba querendo enfrentar. Contraindo, né? Contraindo, porque o nosso objetivo é proteger a planta, impedir que ocorra a infecção. Então, é um risco o produtor deixar um lado da planta descoberto. Bom, acho que se foi estudado, se foi demonstrado, né? Nós estamos numa área de conhecimento. A ciência está aí para isso. Ela não está para dizer o que a gente quer ouvir. Ela está para dizer como a realidade funciona, né? Isabela, a frequência de aplicação teve impacto na população do psilídeo? Nessas áreas que a frequência de pulverização em rua alternada foi o dobro da frequência de pulverização em todas as ruas, o que a gente observou é que a população de psilídeo foi semelhante. Então, novamente, para exemplificar, né? Numa área que a frequência de pulverização em todas as ruas foi semanal, teve a mesma população de psilídeo do que numa área que a frequência em rua alternada foi a cada 3, 4 dias. Mas o que a gente observou numa das áreas é que quando a frequência em rua alternada foi a mesma em todas as ruas, foi a cada 7 dias, a população de psilídeo foi muito maior. Tá bom. E a doença, como que ela variou entre os diferentes métodos de pulverização? A doença ela foi um reflexo de toda essa população de psilídeo. Então, nas áreas que a pulverização em todas as ruas a cada 7 dias, né, como voltando no exemplo, a doença foi semelhante à área que teve a pulverização em rua alternada, a cada 3, 4 dias. Só que na área com pulverização em rua alternada a cada 7 dias, a incidência da doença foi 3 vezes maior. Então, é um impacto que é um risco, né, para o produtor. Eu acho que essa é a grande mensagem desse trabalho, né? Que a pulverização em rua alternada, comprovadamente, não vai ter a eficiência que se espera, que é tudo que você discorreu, né, nessa primeira parte do episódio, é sobre a eficiência que se espera. E não vai ser uma forma, né, um modelo que vai trazer essa eficiência, né? Isabela, a Jaqueline falou sobre a necessidade dos equipamentos se adaptarem às plantas jovens, né? Existe estudo, queria que você falasse sobre o que está em andamento para plantas ainda não produtivas. Certo, bem observado. Esse trabalho todo que eu estou
apresentando aqui para vocês, foi realizada em plantas já produtivas. E quando a gente vai fazer um comparativo com plantas não produtivas, vou falar assim, até 3 anos de idade, mais ou menos, né? A copa dessas árvores, elas têm menos folha, elas são mais esparsas, quando a gente compara com uma planta já produtiva, de 4 anos para cima. Tá. E uma das hipóteses era, será que o vento que o turbopulverizador faz, né, ele consegue levar toda a cauda de pulverização para o outro lado da planta jovem, de uma forma também que seja eficiente para matar os psilídeos? Ah, tá. E aí a gente testou o turbopulverizador com extensor, como a Jaqueline comentou, né, que existem. Fizemos também comparativo com pulverização unilateral, chegando bem pertinho da planta, para ver se quanto mais próximo, mais vai para o outro lado. Variamos volume, variamos bico, tentamos de diferentes formas. Nem assim? Mas nem assim, porque existe uma influência muito grande do vento. Tem essa questão que ela explicou do encaixe, né, da dinâmica das gotas. Então, somente o lado que foi pulverizado de forma direta é que teve uma cobertura, novamente, né, suficiente para matar, para ocasionar uma alta mortalidade de psilídeo. E a gente testou também já que o produtor fica buscando alternativas, né, para poder fazer um caminhamento em ruas alternadas, existem alguns pulverizadores que eles levam 2 ruas ao mesmo tempo e ele envolve a planta com os pulverizadores. E aí, como ele envolve a planta e tem essa pulverização direta dos 2 lados, isso daí mostrou um ótimo resultado. E mas também, aí, tudo bem, tá indo uma rua só, mas ele Tá cobrindo. Isso, cobrindo as duas, isso mesmo. O importante é ter uma pulverização direta na planta. Tá. Da forma que a Jaqueline explicou. Bom, acho que o que o seu trabalho está dizendo é muito claro, né? Ruas alternadas, deixando um lado desprotegido para o greening, esquece. Sim. Nós acabamos de lançar uma campanha, né? Para a incidência ser 0, o controle precisa ser 10. Então, para a incidência estar lá embaixo, o controle precisa ser 10, ou seja, precisa ser perfeito. É detalhado, são muitos pormenores, é mínimo. Sim, tem que tirar 10, senão a incidência não vai ser 0. Né? Qual que para a gente fechar, vou fazer uma pergunta para a Isabela e vou fechar depois com a Jaqueline. Qual a melhor estratégia, com base no seu estudo, Isabela, para o manejo do psilídeo e do green? Rodrigo, vou reforçar aqui que é justamente fazer essa pulverização de forma correta em todas as ruas, promovendo uma cobertura adequada nos brotos, né? A gente reforça aqui a necessidade de proteger os brotos ao longo de todo o seu crescimento. E isso, vou retomar que é só uma das medidas para o manejo do greening. É importante também o citricultor utilizar as outras estratégias, principalmente de um aspecto regional. Muito bem. Jaqueline, um recado aí para ficar na cabeça do citricultor, para a gente fechar, qual que seria a sua mensagem em termos de eficiência, para ele conseguir essa eficiência? A gente sabe que não é fácil, e ter o melhor controle possível da doença. Rodrigo, gostaria de destacar os pilares de um bom manejo. Então, utilizar inseticidas eficientes, fazer a rotação desses inseticidas para reduzir o problema com a resistência, fazer intervalos adequados, que foi o que a Isabela já falou aqui, a questão de proteger a planta é extremamente importante. E por último, com certeza não menos importante, é fornecer uma boa qualidade da pulverização. Não adianta de nada o produtor ter um bom produto, fazer rotação, se ele não estiver entregando o produto aonde ele deve chegar. Então, a qualidade da pulverização é extremamente importante. Ele precisa ficar atento. Muito bem. Se as especialistas falaram, eu acho que esse é o caminho. Recado dado. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Isabela. Recado dado por todas aqui, e eu agradeço muito a presença de vocês, da engenheira agrônoma do Fundecitrus, a Jaqueline Della Vecchia, e da pós-doutoranda do Fundecitrus, a Isabela Primiano. Muito obrigado. Agradeço também a você pela audiência.
Hoje a gente fica por aqui e eu lembro você que acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também o Fundecitrus pelas nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!